Olá, queridos alunos, sejam muito bem-vindos, meus alunos do 8º ano. Eu sou a professora Risonilde, estarei com vocês neste momento. E agora vamos conhecer o conteúdo da nossa aula de hoje. Então, nós temos a aula 139 e trabalharemos hoje, o tipo textual descrição. Eu acredito que muitos já tenham ouvido falar nesse tipo textual. Não é tão difícil, muito fácil, alguns com certeza já estudaram, E hoje a gente vai falar com mais detalhes sobre ele. Então, o texto descritivo, ele tem uma finalidade, E a gente vai conhecer, esse texto descritivo. Vamos observar aqui que é um tipo de texto que envolve a descrição de algo, seja de um objeto, seja de uma pessoa, animal, lugar, acontecimento. Você pode descrever o passo a passo de tudo que aconteceu em determinado momento, e sua intenção é, sobretudo, transmitir para o leitor as impressões e as qualidades de algo. Então, por isto que esse tipo de texto, nós temos muitos substantivos, adjetivos, verbo de ligação e não verbo de ação. Então, vamos prestar atenção aqui neste gráfico. Então, observe que descrever, você pode fazer esse tipo de texto com objeto, você pode analisar um objeto, e ver seus detalhes e fazer essa descrição. Imagem de um objeto, você pode descrever também, só você não vê esse objeto na sua frente, mas você tem uma lembrança dele. Então, você quer dizer para alguém que está do seu lado, e falar desse objeto que você já viu em algum momento, então você vai dizer como esse objeto e falar dos detalhes para que a pessoa compreenda. Abstração, você vai tirar ideias também, através de ideias, de pensamentos, você pode também descrever e pode fazer esse tipo de descrição de forma objetiva ou subjetiva, que nós iremos verificar o conceito de cada um. Você vai conhecer quando uma descrição é objetiva, tem predominância nos aspectos da objetividade, e quando tem predominância na subjetividade. E descrever é caracterizar objetos. Então, você vai dar características a ele, apresentar essas características percebidas através dos 5 sentidos. Como assim? Então, você vai observar, você vai sentir, quando você for descrever, por exemplo, alguma coisa que você possa pegar, você vai dizer que a coxa é macia. Então, você pode, através do tato, fazer essa descrição do que você sentiu através das sensações. Então, as principais características do texto descritivo são retrato verbal. Então, você tem uma imagem, aí você vai fazer este retrato não mais com imagem, você vai observar e vai descrever. Por isso que é um retrato verbal, porque vai ser um retrato através das palavras. Você pode falar ou você pode escrever. Então, um retrato porque você vai falar tudo sobre algo, sobre uma pessoa, sobre o objeto, mostrar suas principais características e muitas vezes os pormenores também, aqueles pequenos detalhes. Predomínio de substantivos, adjetivos e locuções adjetivas, porque os adjetivos e as locuções adjetivas, ele tem o papel de dar característica, de qualificar ou de dizer o estado que o ser se encontra, também por isso que faz parte.
Utilização da enumeração e comparação. Muitas vezes essa descrição é comparada. Um termo é comparado com outro, então você descreve mostrando característica de outro ser, fazendo esta comparação. E os verbos flexionados, pode ser a presença, de verbos de ligação, que eu já havia falado para vocês, e verbos flexionados no presente ou no pretérito passado, ok? Então nós temos um exemplo. Antes de lermos o texto, a gente vai deixar claro aqui para vocês que um texto, ele não é puro. Eu não vou encontrar, na maioria das vezes, um texto que só tenha aspectos descritivos. Eu vou verificar, também aspecto de outro tipo textual. No caso desse que nós iremos conhecer, ele é um texto também que tem algumas narrativas, mas o que você tem que prestar atenção é a predominância, é aquilo que fala mais alto no texto. Então, esse texto que vocês irão conhecer, ele tem predominância do texto descritivo, tá? Então, vamos lá. O Amazonas esconde sua imensa floresta, riquezas incalculáveis que talvez o homem jamais conhecerá. Essa floresta não é só dona de um mistério indescritível que atrai olhares e fascina o mundo inteiro. Essa floresta abriga um povo de cultura extraordinária. O povo do Amazonas, este que poucos têm o privilégio de conhecer, é dotado de uma força tão grande quanto sua própria floresta. O caboclo, que tem sua pele, morena, pois seu teto é o céu, sua luz é a do sol e da lua, seu trabalho tem a parceria da natureza, sua matéria-prima mais rica é a diversidade natural. Seu solo é o do Amazonas, sua água é a do rio. Sabe o valor do trabalho, sabe o valor e a riqueza da natureza. E sabe também que se não houver mais água, ou cipó, ou peixe, ou solo, e por que não o céu, também não haverá mais vida. Então, neste texto, nós verificamos vários aspectos descritivos que se apresentam através de adjetivos. O Amazonas esconde sua imensa floresta, riquezas, olha o substantivo, riquezas incalculáveis, que talvez o homem jamais conhecerá. Essa floresta não é só dona de um mistério indescritível, o mistério. Então, nós verificamos muitos adjetivos que estão relacionados com vários substantivos dentro do texto. Então, a gente vai verificar mais alguns aqui. O caboclo, que tem sua pele substantivo, e morena, adjetivo. Pois seu teto é o céu, veja que tem uma característica que diz que é a comparação. Não precisa eu falar, pois seu teto é azul, imenso. Não, aqui estou descrevendo, fazendo uma comparação. Seu teto é o céu. Então, uma característica do céu que vem para teto. Sua luz é a do sol e da lua. Eu posso dizer que sua luz é intensa, vamos dizer assim, mas não, aqui feito a comparação. Não precisa dizer, dar um adjetivo específico, porque nós temos uma comparação que foi falado lá nas características, certo? Então, vamos mais adiante. Agora vamos conhecer a descrição subjetiva. Então, apresenta as descrições de algo
toda a vida evidencia as impressões pessoais do emissor, que é o locutor do texto, e os exemplos são os textos literários, porque ele envolve a subjetividade. Ele coloca lá no texto as suas impressões, que vocês vão ver aqui no exemplo. Nosso pai era um homem cumpridor, ordeiro, positivo. Então, quando ele diz nosso pai, isso são as impressões do filho, da pessoa que fala, de alguém que convive, vai falar mais daquilo que ele, né, tem de bom dentro dele, da sua subjetividade. Porque tem coisa que só em olhar você não tira da pessoa, você tem que ter um tempo, uma convivência para poder falar dessas coisas mais subjetivas. Então aqui ele fala, né, que o pai é o cumpridor, é subjetivo porque isso são coisas que alguém que escreve, no caso aí o filho, ele observou do pai, ele pode achar, outro não, de repente pode não achar, né? Então é uma coisa individual do escritor. Então nossa mãe era quem regia e que ralhava no diário com a gente, minha irmã, meu irmão e eu. Mas se deu o quê? Certo dia nosso pai mandou fazer para si uma canoa. Então ele fala aqui da situação que envolve o pai e coloca alguns adjetivos, gente. Esses adjetivos são impressões individuais dele, da pessoa que fala, de quem escreveu, do filho, né? A objetiva, não, você vai direto ao ponto. O texto procura descrever de forma exata e realista aquilo que realmente está lá. Então, as características concretas e físicas de algo, sem atribuir juízo de valor, né? Que são realmente as suas impressões, o que você acha sobre aquilo, né? Que é o juízo de valor, ou impressões subjetivas do emissor. Não cabe, na descrição objetiva, não cabe esse tipo de juízo de valor, as impressões, os achismos. Então, nós temos o exemplo. O rapaz era branco, de olhos verdes, muito animado e conversador. Ele entrou na sala, conversou com todos de uma forma muito simpática e conquistou o cargo. Todas essas características, né, dá para você olhar e já estão bem claras, né? Objetiva, porque não tem como você falar que ele tem os olhos azuis e outra pessoa achar que ele tem os olhos pretos, né? Então, objetividade, são coisas que está lá, real, que você está vendo. E como se descreve? A descrição pode focar aspectos distintos. Pormenorização. O que isso vai acontecer? Você vai nos detalhes, nos mínimos detalhes. Olha, cabeça de cereja pegou catapora. Aí os meninos da escola chamavam de cabeça de morango. Então, cabeça de morango. Isso são características bem mais íntimas, né? Coisas pequenas, que de repente alguém poderia descrever e não colocar. Dinamização, capta os movimentos dos seres. O único lugar onde cabeça de cereja se sentia feliz era quando passeava num pomar, que fala dos movimentos. Então pode também detalhar, né? Dizer a dinamização, descrever também esses aspectos. Quando ele diz que ele passeava pelo pomar, perto de sua casa, enfim, um belo dia, a cabeça se apaixonou por uma garotinha muito diferente, o que fez com que mais uma vez se sentisse normal. Então ele vai, ó, e ao contrário dele, olhinhos de jabuticaba, deu aí uma característica para olhinhos, vivia contente. De que fruta será que ela gostava? Então, aí tem toda uma dinâmica, né? Algumas ações que aconteceram também. Quando você vai descrever, você pode observar essa dinamização dentro daquilo que você vai falar, né? Que você vai escrever. Então, compreenderam dos aspectos importantes que são a descrição objetiva, que é aquilo que você olha, já vê, não tem como mudar,
né? É a realidade em si descrita e a subjetivo que você pode colocar todas as suas impressões pessoais. Compreenderam? Então agora vamos para a nossa dinâmica local interativa? Então vocês irão ler o texto, se chamou Palhaço, e em seguida vão para as questões. Questão de número 1, né, conforme a descrição do mágico, aí você vai, presente no texto, podemos destacar as seguintes características, você vai identificar, e a de número 2, com relação ao texto, as palavras esquisitos e brilhantes refere-se a ou aos, tá? Daqui a pouco a gente volta para verificar, até mais.
Olá, voltamos com nossa interatividade. Ver se os alunos, olha, Solange diz que é a letra da questão número 1, né? A letra D. Quem mais? Solange, faça a próxima, né? A Eduarda, né? Ela diz que é a letra B. Então, vamos ver o que é que a Solange e a Eduarda, se elas estão certas. Então, a gente vai agora para a nossa DELI, vamos verificar? Então, fiquem atentos, vamos lá. Então, para chegarmos na resposta, é claro que teremos que fazer uma leitura atenta do texto. O palhaço. Então, o mágico era um homem alto e magro. Observamos que tem aqui um substantivo, que é homem, que alto, né, o adjetivo. Então, alto é o adjetivo e magro. O que é que esse adjetivo faz? Ele modifica, né, o substantivo. O substantivo não é simplesmente só homem. Não é um homem qualquer, ele é alto e é magro. Então, ele especifica melhor, né? Que esse homem, dando as características do homem. Então, que às vezes alegre e às vezes parecia triste. Alegre, veja só, a pessoa, né? O homem, às vezes parecia alegre, parecia triste. Tinha uns olhos esquisitos, ó, o substantivo, olhos e esquisito, o adjetivo, muito brilhantes, também é uma característica dos olhos. E quando falava, era como se os seus olhos agarrassem nos olhos de todas as pessoas para ouvirem melhor. Vestia um fato preto, olha o preto, né, caracterizando a vestimenta dele, com abas de seda, que se chamava uma casaca. Tinha um lacinho, uma capa forrada de encarnado e aos ombros. Tinha uma voz rouca, que é outro substantivo, né, e rouco caracterizando a voz, mas ouvia-se muito bem. Mas a questão é, conforme a descrição do mágico,
presente num texto, podemos destacar as seguintes características. Aqui na letra A, nós já podemos descartar, porque a gente está falando de característica. Qual é a palavra, né, que tem essa função, da classe de palavras que tem essa função de caracterizar, é o adjetivo, a locução adjetiva e adjetivo, né? Então, homem é substantivo, já descarto. Alto, alegre, triste. A B, alegres, triste. Olhos, olhos é substantivo, já posso descartar. Pessoas, preto e rouco, pessoas é substantivo. Então, a alternativa em que todas as palavras, né, estão caracterizando o substantivo mágico é a letra C, alto, alegre, triste, tá? E a questão de número 2, com relação ao texto, as palavras esquisitos e brilhante refere-se ao mágico, palhaço, lacinho, olhos. Então, nós vimos também lá no texto, né? Qual esquisitos e brilhantes, essas características estão relacionadas a que substantivo? As palavras esquisito e brilhantes são características do substantivo olhos. Os adjetivos estão no plural porque concordam com o substantivo no plural. Então, a letra D, tá? Quem não conseguiu, gente, né, quem não conseguiu, né, marcar a alternativa correta, agora faça suas correções, tá bom? Então, a gente fica por aqui. Obrigada pela participação de vocês. Espero que tenham compreendido, né, esse tipo textual descrição. E agora posso descrever as coisas, as pessoas, né, a paisagem que você achar interessante. Então, até a próxima. A sua aula continua no próximo vídeo.